Salve progressistas, eu sou o Clayson. Muitas pessoas perguntam, Clayson, o que vai acontecer nesse 7 de setembro? Algumas pessoas estão preocupadas porque estão vendo os bolsonaristas comentando o tempo todo. Puxa, 7 de setembro, né? O Bolsonaro chegou a falar no lançamento da campanha dele lá no Rio de Janeiro. Olha, vai ser o último momento, né? O momento mais importante. Tem muita gente que acredita que o 7 de setembro vai ser o último golpe, porque senão não vai ter condições de reverter uma situação como ela está, praticamente o Lula eleito. E as pessoas estão muito preocupadas, mas até que ponto esse pessoal está disposto realmente a cometer algum crime ou fazer alguma coisa ou sei lá, radicalizar no 7 de setembro? E as pessoas perguntam pra gente. E eu quero explicar para você o que pode acontecer, quais são os pontos e o que a gente deve fazer do ponto de vista de oposição e de todos aqueles brasileiros que não são bolsonaristas, ou seja, 70% do país, tá? A primeira questão, já lembrando para você dar o like aqui no vídeo, né? Só lembrando, por favor, dê o like. Estou lembrando porque senão você esquece, né? Então dê o like e se inscreva no canal. A inscrição é muito importante, que chegamos a 334 mil inscritos. Então muito obrigado a vocês que deram essa força e estão aqui com a gente. Sejam bem-vindos os novos inscritos. A primeira questão é a gente entender que quando a direita ela toma as ruas, é sempre desastre e tragédia do ponto de vista do que acontece depois. A última vez que a direita tinha tomado as ruas, antes do golpe, foi em 64, né? Aquela marcha da família, os caras defendendo os milicos e acabaram defendendo uma ditadura militar que arrasou com o país, né? Arrebentou com o país. Ditadura militar é uma chaga que não se cicatrizou até hoje. A gente até hoje sofre por esses anos terríveis aí da ditadura militar, um desastre, uma tragédia para o nosso país e para a nossa democracia. E aí, depois disso, nós tivemos os movimentos de esquerda e os movimentos sociais que trouxeram de volta, tivemos as diretas já, depois tivemos os movimentos para tirar o Collor da presidência, e as coisas estavam indo muito bem até o golpe. No golpe da Dilma, houve meio que uma inversão ali. E a gente viu blocos de direita, especialmente de extrema direita, indo para as ruas. Com o Bolsonaro, na eleição do Bolsonaro, as coisas ficaram ainda mais complicadas, porque eles precisavam o tempo todo ficar instigando essa militância, ficar o tempo todo ali colocando esses grupos de WhatsApp em movimento. Então eles começaram a fazer essas idas às ruas 3, 4 vezes por ano. É bom a gente deixar claro aqui que esse tipo de procedimento, né, passeatas, motociatas, né, as cornociatas, esses movimentos pró-presidente, pró-governo, isso só existiu dentro do nazismo e do fascismo. Porque, de maneira geral, quando o manifestante sai às ruas, é para reivindicar direitos, é para protestar, é exatamente o contrário. Mas com Bolsonaro nós tivemos a inauguração desse novo expediente, né? Uma manifestação a favor. E agora a gente tem esse 7 de setembro que eles estão comentando loucamente. Veja bem, as questões das cornociatas, né, eu considero dentro de um propósito democrático. Não vejo muito problema você sair para a rua buzinando moto. Então a gente acaba tendo que aceitar isso dentro do processo democrático, né? Faz a sua cornociata aí, cara, tá dentro da democracia, buzina sua moto aí pelas ruas da cidade, tá tudo certo. Agora, no 7 de setembro do ano passado, nós já tivemos alguns problemas. Nós já tivemos... não foi só, né? Tivemos maio de 2021 também, e também em 2020 nós tivemos algumas manifestações pedindo AI-5, golpe militar, né? Autogolpe. A gente teve algumas manifestações que já foram bem complicadas, porque aí a gente já está falando de atos antidemocráticos, tanto que nós tivemos um inquérito aberto exatamente em função disso, aqueles aloprados, aqueles malucos lá, soltando foguetes em direção ao STF para simular um bombardeio ao STF. Tudo isso já não estamos mais falando de uma manifestação democrática, tanto que nós tivemos esse ato
esse inquérito contra os atos democráticos. No 7 de setembro do ano passado foi bem complicado, porque eles quase que tocaram um terror no país, dizendo que iam invadir o STF, colocaram lá aqueles caminhões, né, que a gente agora descobre que um desses empresários, que está agora nesse processo do STF e da Polícia Federal contra empresários golpistas, ele bancou esses caminhões para ficarem lá, e a ideia era que esses caminhões, no momento, eles pudessem até invadir mesmo o STF. Nada deu certo. Muito pelo contrário, aqueles mais radicais, né, esses neofascistas que estavam lá em Brasília no 7 de setembro, levaram spray de pimenta na cara, não deu muito certo. E qual é a estratégia que eles têm para esse 7 de setembro agora? Na verdade, se você perguntar para um bolsonarista, se você perguntar para as pessoas que estão muito próximas desses movimentos bolsonaristas, nem eles mesmos sabem ao certo. Eles sabem que eles vão ter que sair para as ruas, mas assim, não há uma pauta definida. Muito provavelmente as pautas vão ser contra Alexandre de Moraes, contra a STF, contra a urna eletrônica. Essas são as pautas gerais. Talvez não haja uma pauta, como a gente teve lá, eu autorizo. Autorizo o quê? Um autogolpe? Talvez não tenha mais, a gente não tenha essas hashtags. A gente está percebendo que nós estamos há uma semana e praticamente nada, né? Nenhuma palavra de ordem, nada foi levantado ainda. Mas qual que é a estratégia deles? Eles perceberam que é necessário colocar as pessoas nas ruas para poder, de alguma forma, dar um impulso nas eleições. Porque o Bolsonaro, de certa forma, ele está indo muito mal nas eleições. Principalmente naquilo que diz respeito ao que eles pensavam que iam mudar os resultados das pesquisas, que botaram 40 bilhões nas ruas. E, na prática, o resultado foi bem menor do que se esperava. Até eu mesmo, que não sou bolsonarista, eu esperava que o resultado ia ser melhor e realmente está sendo um desastre, porque as pessoas começaram a entender que esse auxílio, esse dinheiro para taxistas, para caminhoneiros, isso aí é um golpe eleitoral. E ainda bem, nosso brasileiro, ele, de certa forma, ele está realmente muito maduro nessas questões e não se deixa mais enganar. Vamos comemorar isso, né? Então, esse 7 de setembro vai ser o golpe final mesmo para que eles possam tentar reverter uma situação. E qual que foi a estratégia deste ano? Eles não estão focando tanto em Brasília, apesar de a gente saber que vai haver sim a manifestação em Brasília, em São Paulo. Eles estão tentando focar no Rio de Janeiro. E por que no Rio de Janeiro? Porque nessas cidades, Brasília, especialmente São Paulo, por ser um feriado que vai ser no meio da semana, a maioria das pessoas vai viajar. Eles vão viajar. Então, São Paulo, vai todo mundo sair de viagem, não vai ficar lá em São Paulo. É natural, isso sempre acontece. Eles vão para o litoral, vão fazer outras atividades aí, aproveitando o feriado. No caso do Rio de Janeiro é o contrário. Eles recebem turistas. Então a cidade vai estar cheia no dia 7 de setembro. Então eles estão aproveitando esse momento para focar essas manifestações no Rio de Janeiro. Estão já articulando para mudar o local das manifestações, especialmente desse desfile, né? Um desfile militar que eles fazem, que não é na praia, né? E eles estão tentando mudar essas atividades para a praia, justamente porque quem vai passar férias ou quem vai passar um feriado vai para a praia no Rio de Janeiro, né? Não vai ficar lá no centro. Então eles estão tentando fazer tudo isso em Copacabana, para aproveitar realmente a quantidade de turistas que vai estar lá, que já vão estar lá, que não tem nada a ver com manifestação. Então eles querem aproveitar aquelas pessoas todas, porque sabem que vai haver uma aglomeração, de qualquer jeito vai haver uma aglomeração. Então eles aproveitam para dizer, olha, essa aglomeração é todo mundo apoiando o Bolsonaro. E tem muita gente que está ali que não está nem aí com o negócio de Bolsonaro, né? Tem muitos turistas que nem votam no Brasil, que vão estar lá. Tem muita gente que está alheia a essa questão de... Essas questões todas, né? Desse fanatismo, dessa coisa maluca de militância, e vão estar em Copacabana, num feriado prolongado. Isso é óbvio. Então a primeira estratégia deles é essa. O que eu quero dizer para você na prática, tá? O que a gente pode ter de conclusões? Nós temos primeiro que observar o que vai acontecer nesse 7 de setembro. Se houver de fato um recrudescimento desse reacionarismo, se de fato eles realmente começarem a dizer e mostrar que estão dispostos a tudo, nós temos que repensar também a nossa atitude em relação às eleições.
Porque, de certa forma, desde o golpe, principalmente agora no governo Bolsonaro, a gente está meio que olhando para todas essas manifestações aí, as cononciatas da vida, as recepções do Bolsonaro nas cidades e tal. A gente está olhando isso com uma certa apatia e está deixando esse bando de aloprado aí fazer o que quer pelas ruas. Está olhando com um certo distanciamento. De certa forma, a gente mesmo não tem saído muito, a esquerda não tem feito muitos movimentos, talvez durante todo o governo Bolsonaro, 3 ou 4 vezes no máximo. Só que agora, dependendo do que eles mostrarem para o Brasil, do que eles estão dispostos, vale a gente pensar no que vai acontecer nessas eleições. Então, eu estava até conversando com o pessoal lá os membros do canal, lá no nosso grupo do WhatsApp, sobre o que realmente pode ser uma alternativa para a gente. A gente tem um debate muito importante sobre voto útil. Eu tenho um respeito enorme pelas candidaturas, tanto do Ciro quanto da Tebet, essas candidaturas da chamada terceira via. Mas se de repente eles realmente começarem a acirrar demais e radicalizarem demais, e a gente perceber que pode haver um tumulto nesse segundo turno, a gente tem que começar a pensar claramente nessa questão do voto útil. Pensar realmente com muita seriedade sobre isso, entender muito sobre isso e acabar, né, como a gente diz no interior, matar no ninho. Ou seja, acabar com essa loucura já no primeiro turno. E por que isso? Qual que é o objetivo disso? A gente vai ter o dia 2 até lá, final do mês de outubro. Se a gente realmente perceber que eles vão se radicalizar muito e vão entrar por tudo ou nada, esse mês de outubro pode ser um inferno para o país. Eles podem tocar o terror no país inteiro. E isso é algo que eu não tenho a menor dúvida que pode acontecer, dependendo daquilo que eles estiverem dispostos a fazer no 7 de setembro. Então, a reflexão que eu quero fazer com você, em primeiro lugar, nem mesmo os bolsonaristas estão sabendo ao certo qual é a orientação, quais são as palavras de ordem, o que realmente eles vão pedir, se realmente vai sair do mais do mesmo, que é falar contra as urnas, que é falar do Alexandre de Moraes, contra o STF, essa coisa de liberdade, né, esse conceito difuso de liberdade. Já falei várias vezes aqui que esse conceito deles é um conceito furado, né, porque a liberdade deles só atende ao interesse pessoal deles, né? Eles não querem liberdade quando foge desse interesse pessoal. E a gente também tem que ver como é que vai ser os movimentos, como é que serão os movimentos daqueles que estão radicalizados e estão entrando nessa militância paranoica e aloprada do Bolsonaro. Essa militância bolsonarista inconsequente. Então temos que ver esses movimentos, temos uma série de movimentos, temos os movimentos dos CACs, os movimentos dos religiosos, né, especialmente dos neopentecostais. A gente tem alguns movimentos que estão aderindo a esse bolsonarismo radical. Até que ponto eles estão dispostos ao tudo ou nada? Então fica essa observação, vamos aguardar o que vai acontecer nesse 7 de setembro, para ver até que ponto eles estão querendo chegar, e a partir daí tomar decisões muito pragmáticas. Olha, vamos com voto útil ou não, né? Parece que pode ser um tiro no pé esse 7 de setembro, como foi esse debate do Bolsonaro, que ele achou que ele ia mitar xingando mulheres lá e foi um tiro no pé gigante, né? Começou a xingar mulheres, isso pegou muito mal para ele, começou a mostrar que ele é um cara completamente desequilibrado, sem a menor condição, sem estatura para ser um presidente do Brasil. É claro que muitas pessoas como nós aqui já sabemos disso, mas vamos aguardar. Eu quero saber o que você pensa. Qual você acha que pode ser a atitude caso eles se radicalizem muito nesse 7 de setembro e comecem realmente a mostrar que estão dispostos a tudo ou nada, no sentido do fato até da gente ver que houve mortes aí, uma pessoa comemorando o aniversário e começa a ser baleado até a morte ali, né? Então a gente não sabe até que ponto as coisas podem chegar. Coloque seu comentário aqui e coloque também o que você pensa que eles podem fazer no 7 de setembro, se você tem alguma ideia específica, sendo que até agora pouca coisa foi dita a respeito. Coloque seu comentário, que a gente lê os comentários aqui do canal. Não se esqueça do like. Não se esqueça também, você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e perguntar aí pro pessoal bolsonarista que você conhece aí, o que vocês vão fazer no 7 de setembro, hein? E a gente sempre pede para você que chega aqui no final dos vídeos para que nos ajude com like, para que se inscreva no canal e também dê essa força lá no nosso Apoia-se. Nós temos o nosso Apoia-se,
sempre com pessoas espetaculares, são verdadeiros anjos que ajudam a gente a manter o nosso trabalho. E você pode fazer uma doação de qualquer valor, é qualquer valor mesmo, tá? Pelo Pix. Claro, se você puder, né? Se você não puder, a gente continua trabalhando aqui para você numa boa, o trabalho é de graça. Mas se você puder nos ajudar, qualquer valor no Pix ajuda muito para que o nosso trabalho continue. Obrigado a você que chegou aí como inscrito, 334 mil inscritos. Um grande abraço, até daqui a pouco.